Olá, eu sou o professor Joaquim Comini, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Noções de Direito Penal. Nessa videoaula abordarei sobre os princípios do direito penal. Bem, pessoal, qual a importância de estudar os princípios de uma disciplina? Estudar princípios é entender a base, a causa primeira do conteúdo que vai ser estudado. No direito penal não é diferente. Iremos estudar vários princípios que norteiam os estudos da nossa disciplina. O princípio mais importante para o direito penal é o da legalidade. Esse princípio traz duas importantes questões limites. O primeiro limite trata sobre a liberdade do cidadão. Aqui, o princípio da legalidade vai delimitar o direito de agir dos indivíduos, o que cada pessoa pode fazer sem que seja punido pelo Estado. O segundo sentido de limitação que do princípio da legalidade traz é para o Estado. Afinal, é o Estado que elabora e aplica as leis. Vejam, se não houver limite para o legislador criar leis e para o aplicador, que é o Estado, aplicar essas leis, nós podemos chegar a um Estado autoritário, que é o oposto do Estado democrático de direito que vivemos. Então, perceberam a importância do princípio da legalidade? E lembrem, o princípio da legalidade vale para nós, cidadãos, e para o Estado. O princípio da legalidade equilibra as ações tanto do Estado como de quem vive sob seu comando. O princípio da legalidade está inserido em nossa lei maior, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 39. E no artigo 1º do Código Penal. Vamos ao slide. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, quanto ao artigo 5º da Constituição Federal, dispensa comentários, ele é bem conhecido e de fácil compreensão. O que nos importa nesse momento é o inciso 39 do artigo 5º e o artigo 1º do Código Penal. Vamos a eles. Esse é o inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E logo a seguir, o artigo 1º do Código Penal, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, meus caros, tanto num como no outro, o legislador diz que não existe a possibilidade de um fato ser considerado crime sem que para isso exista uma lei que defina esse fato como crime, bem como a pena deve ser aplicada ao sujeito autor do fato. Esta tem que estar definida em lei. Aqui, pessoal, nesse slide ainda demonstro a vocês o inciso 39 da Constituição Federal e o artigo 1º do Código Penal escrito em latim. Por que isso? Em artigos ou livros da área jurídica, essa frase em latim é muito utilizada. Por isso, é interessante saber. Aí diz o artigo lá, o texto em latim: nulla pena sine lege, nulo crime sine lege. Bem, pessoal, o princípio da legalidade, segundo os doutrinadores, é subdividido em outros dois princípios, O princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal. O princípio da anterioridade tem como objetivo a proteção da pessoa, essa que só pode ser punida se, à época do fato por ela praticado, já estava em vigor a lei que descrevia o fato cometido por ela como crime. Esse princípio da anterioridade consagra o princípio da irretroatividade da norma penal, pelo qual a norma penal não retroage, exceto para beneficiar o réu. Explicando, a lei penal só produz efeito a partir do dia em que entra em vigor. Somente aí produzirá efeitos deste dia em diante. Não produzirá efeitos retroativos atingindo fatos anteriores à sua entrada em vigor, salvo
se for em benefício do réu. Ou seja, se a nova lei descriminalizar um fato, ela poderá sim retroagir e atingir fatos anteriores à sua entrada em vigor. A outra subdivisão é o princípio da reserva legal, também conhecido como princípio da estrita legalidade. Esse princípio da reserva legal ou da estrita legalidade garante que é vedado, proibido, ao legislador utilizar-se de decretos, medidas provisórias ou outras formas legislativas para incriminar condutas. Ou seja, somente a lei penal, em sentido formal, pode descrever condutas criminosas. Mas temos uma exceção a essas duas regras que acabamos de ver. São as normas penais em branco. Apesar de ser uma exceção, as normas penais em branco não ferem o princípio da reserva legal que acabei de explicar. Prestem bem atenção ao próximo slide. Vamos a ele. Normas penais em branco são aquelas que exigem complementação por outras normas de igual nível, leis, ou de nível diverso, decretos e regulamentos. Temos duas possibilidades de normas penais em branco, as homogêneas e as heterogêneas. Na primeira hipótese, norma penal em branco homogênea ocorre quando a lei complementa, ou quer complementar, tem que ser igual a do outro nível que está sendo completa ou complementada. Quando falo em igual nível, quero dizer que numa lei ordinária tem que ser completada por outra lei ordinária. Ou um exemplo aqui para facilitar a compreensão. O Código Penal é uma lei ordinária. O Código Civil é uma lei ordinária. Então, artigo de um complementa com o artigo de outra. Código Civil e Código Penal. Vejamos esse exemplo. Como exemplo, temos o artigo 237 do Código Penal, que pune quem contrai casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause nulidade absoluta. Aqui, meus caros, estamos diante de uma norma penal em branco homogênea, porque no artigo 237 não especifica quais são esses impedimentos. Não tem impedimento nenhum ali explicado, só fala impedimento, não declara esses impedimentos. Bem, precisamos saber quais são esses impedimentos, já que é uma norma penal em branco. Os impedimentos para casamento estão relacionados no Código Civil, que é uma lei ordinária, como o Código Penal. Já no Código Civil, no artigo 1521, inciso 1 a 7 do Código Civil, especifica esses impedimentos. Vamos novamente ao slide. Ou seja, o artigo 237, que prevê o crime no Código Penal, necessita de complementação do artigo 1521 do Código Civil. E o que diz o artigo 1521 do Código Civil? Não podem casar. Inciso 1. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Os afins em linha reta. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais, até o 3º grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante. As pessoas casadas. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Portanto, o artigo 237 do Código Penal, como já disse, é uma norma penal em branco homogênea. E por que homogênea? Porque a complementação ocorre com outra lei do mesmo nível. Parecia complicado, mas não é. Ficou fácil depois desse exemplo. O outro fato que nós temos aqui, seguindo, temos a norma penal em branco heterogênea. No caso da norma penal em branco heterogênea, temos como exemplo o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, Lei Antidrogas. Vamos ao slide. Normas penais em branco são aquelas que exigem complementação por outras normas de igual nível, leis ou de nível diverso, decretos e regulamentos. Nesse caso aí, é uma norma penal heterogênea porque é de nível diverso. Quando é diverso, é heterogêneo.
Vendo esse novo slide aqui, que eu coloco para vocês, aqui a gente tem o artigo 33, que diz: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, exportar, à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Fornecer o quê? Drogas, está até em amarelinho aí. Ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aí a gente tem a pena logo embaixo, né? Reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa, né? Vejam que no tipo penal do artigo 33 temos muitos verbos: exportar, produzir, oferecer e muitos outros. Mas não elenca as substâncias consideradas como droga. Estamos diante de uma norma penal em branco, desta vez heterogênea. Onde iremos encontrar esclarecimento para a nossa dúvida? O que são drogas? O esclarecimento é feito pela Portaria 344 de 1988 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Bem, vocês devem estar pensando, mas nesse caso viola o princípio da reserva legal, já que o complemento não é de lei do mesmo nível. Não, não viola. O princípio da reserva legal, a doutrina compreende esse artigo, né, da lei de antidrogas como uma norma penal em branco heterogênea, que pode ser complementada com outra norma, mesmo que não seja do mesmo nível. Finalizando, no exemplo que estou demonstrando, temos um artigo de uma lei ordinária antidrogas sendo complementado por uma portaria da Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Então, meus caros, resumindo, norma penal em branco pode ser homogênea e heterogênea. Espero que não tenha ficado dúvidas quanto a essa diferenciação. Então, demonstrei a vocês onde se encontra o princípio da legalidade em nosso ordenamento jurídico. E fomos além, estudamos sobre um tema muito importante, normas penais em branco. Mas temos ainda outros princípios que norteiam o direito penal. Vamos ao slide mais uma vez. Nesse slide apresento a vocês mais dois princípios do direito penal. Primeiro é o princípio do indúbrio pro réu. Esse princípio traz a garantia da liberdade que deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Nós que vivemos sob o controle do Estado, temos que ter a garantia de que não seremos punidos injustamente e que a liberdade do indivíduo deve prevalecer. Aí a gente tem o artigo 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. Inciso 2. Não haver prova suficiente para a condenação. Não conseguindo, pessoal, o Estado angariar prova suficiente para a materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, ou seja, indúbio pro réu. Bom, o outro princípio é o princípio da adequação social. O que é isso? São aquelas condutas que são rechaçadas pela sociedade de uma forma muito forte que podem ser consideradas crimes. E as condutas, de uma forma ou de outra, são aceitas pela sociedade, não devem ser consideradas crimes. A título de exemplo, até 2005, o adultério era considerado crime, sendo que depois de 2005 deixou de ser considerado crime. Aqui colocamos o princípio da adequação social. Hoje, o adultério pode ser considerado uma conduta imoral, mas não é crime. Apresento a vocês o artigo 240 do Código Penal, que está revogado desde 2005. Artigo 240. Cometer adultério. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses. Como disse, está revogado. Apesar de não ser crime, é imoral. A revogação ocorreu pela Lei 11.106, de 28 de março de 2005. Meus caros, para finalizarmos sobre princípios, quero esclarecer a vocês que o adultério, apesar de ter sido descriminalizado no Brasil, tem ocorrido nos tribunais ações de indenização buscando amenizar a dor moral. Se o motivo da separação envolver um adultério, há um entendimento de juristas que a pessoa traída tem direito a pleitear indenização por danos morais.
O fundamento legal para pleitear a ação de danos morais, nesse caso, encontra-se no artigo 1566 do Código Civil, da parte que se refere ao direito de família. Vamos ao slide. Subtítulo 1 do casamento, artigo 1566. São deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. Então, pessoal, ficou claro o princípio da adequação social com esse exemplo? Caso tenha persistido alguma dúvida, estarei à sua disposição para esclarecê-la por e-mail ou no nosso canal de mensagens na sala virtual. Finalizando, nesta videoaula estudamos princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da reserva legal, normas penais em branco, homogênea e heterogênea, e princípio do indúbio pro réu e princípio da adequação social. Sobre princípios do direito penal é isso. Espero que estejam gostando da nossa disciplina. Eu sou o professor Joaquim Comini e aguardo você na nossa próxima videoaula. Um grande abraço.